Esse projeto que a gente fez baseado num aplicativo que seria o LinkedIn. E nesse nosso modelo, que a gente se baseou no LinkedIn, cada usuário ele é representado por um vértice e cada conexão entre os usuários ela é representada pela aresta. E as conexões, cada uma possui um peso que indicam o nível de afinidade entre as pessoas. Então, quanto menor o peso, maior vai ser a afinidade entre as pessoas. Então, com isso, o sistema ele consegue realizar análises como sugestões de novas conexões, cálculos de separação entre os usuários, e ele também consegue identificações da melhor rota de afinidade e o mapeamento dos grupos isolados. E para implementar essas funcionalidades, a gente utilizou a busca em profundidade, a busca gulosa e o algoritmo de Dijkstra, acho que é assim que fala, para encontrar caminhos mínimos. E agora eu vou mostrar o código. Esse foi o código que a gente fez aqui na Aresta. E aqui, nesse construtor, ele é responsável por criar uma nova aresta e ele recebe as informações necessárias para criar uma conexão entre dois vértices. E esse foi o código do vértice. Aqui, essas listas, elas armazenam as conexões do vértice e as adjacências que representam os vértices que são ligados diretamente a ele. E permite que os algoritmos eles percorram toda a rede. Nesses aqui, esse método ele adiciona uma nova conexão ao vértice e ele também atualiza a lista dos vizinhos. Aqui, nesse aqui, o sistema ele atualiza o grau do vértice e, ou seja, a quantidade de conexões que aquele usuário possui. E aqui tem o grafo, que é uma das estruturas principais. Aqui, nessa lista, essas duas listas das arestas e dos vértices, elas armazenam toda a estrutura da rede social, os usuários, as conexões que são existentes entre eles. Aqui, esse método, ele vai criar uma nova conexão entre dois usuários e vai associar também um peso que representa a afinidade deles. Nesse, nesse método aqui, ele vai fazer a busca em profundidade. Aqui. Ele vai fazer a busca em profundidade. E ele utiliza uma pilha aqui. A pilha ele utiliza e o algoritmo ele percorre um caminho até o fim, antes de voltar para explorar as outras possibilidades. E ele utiliza para verificar conexões e encontrar grupos isolados. Nessa aqui, ele faz a busca gulosa e ele escolhe sempre a área de menor peso que é disponível naquele instante. E ela toma as decisões rápidas, embora nem sempre ela encontre uma melhor solução. Nessa parte aqui é a fila de prioridade, que vai garantir que o próximo vértice a ser analisado ele seja sempre aquele que tem a menor distância acumulada. Aqui nessa parte é utilizado o Dijkstra, que é o algoritmo que é responsável por encontrar o menor caminho, o menor custo entre dois usuários da rede. Então essa parte é muito importante. Esse if aqui, ele sempre que um caminho melhor é encontrado, a distância e o antecessor do vértice eles são atualizados para reconstruir a rota final. E aqui, é, aqui nessa parte aqui, é feita tipo uma contagem de quantos amigos em comuns existem. E ele permite ordenar as sugestões. O, o critério é pela relevância, então ele utiliza da relevância para ordenar as sugestões que vão aparecendo. Aqui, o grau de separação, ele utiliza o algoritmo de Dijkstra para calcular a menor distância entre dois usuários. E aqui, a melhor rota de afinidade também utiliza o Dijkstra para retornar o caminho completo e o custo total da conexão. E aqui, nessa parte aqui, esse método ele utiliza busca em profundidade para identificar os grupos de usuários que possuem uma ligação com o resto da rede. Aí aqui, nessa parte, é criado um grafo não direcionado e também ponderado, que ele vai estar representando as conexões com diferentes níveis de afinidade.
Aqui, por exemplo, cada aresta ela representa uma relação entre dois usuários e o número associado correspondente ao peso dessa conexão. Aqui nessa parte, a aplicação ela executa todas as funcionalidades que são implementadas e ela permite que seja testado sugestões de conexões, o cálculo do grau de separação e também as rotas de afinidade e de identificação dessas sub-redes. E foi esse o projeto.